Aleluia, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor comigo. Está em 2 Reis 2, 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um ao outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. Pegando as suas vestes, rasgou-os em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Amém? Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Sim, Deus, toda glória, toda honra seja dada a Ti, Pai. Nós Te amamos. Quando o evangelista Lucas me mandou mensagem, ele mandou mensagem, foi no domingo à noite, se eu não me engano, e ele mandou: Shalom, meu irmão, tudo bem? E aí eu virei para Thaís e falei assim: ele vai pedir para me ministrar no Jump. Aí ele falou assim: ei, tá preparado? Eu falei: preparado eu não estou, mas eu estou disponível e disposto a queimar pelo Senhor. E aí ele falou comigo, e no outro dia o Senhor me entregou o tema da mensagem: transferindo o coração para deixar um legado. E queridos, eu estou com um sério problema, porque eu não estou conseguindo sair da história de Elias e Eliseu. Eu tento sair, eu tento ir para outro lugar, eu tento para outra história, mas há um fogo queimando, sabe, por mim, por essa história, por esse legado, por essa unção. E eu fui mexer no meu celular, eu fui escrever, e eu fui procurar alguns temas de Elias e Eliseu que eu tenho, e eu tenho mais de 6 esboços deles, e eu falei: meu Deus, eu preciso sair disso, mas eu creio que a palavra do Senhor se renova toda manhã, se renova todos os dias, e hoje o Senhor tem algo específico e algo preparado para nós. Amém? Eu quero te convidar a aumentar o seu nível de fome, o seu nível de sede, e Deus vai se revelar a nós de uma maneira poderosa. Senhor, nós já te agradecemos, porque nós sabemos que essa noite vai marcar a nossa vida. Estudando um pouco sobre a história, eu fui entender essa pergunta que Eliseu fez. Eliseu vira para Elias e fala: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E muitas pessoas, ao ouvir isso, acham que a porção dobrada do Espírito era o próprio Espírito Santo. Só que quando nós vamos estudar a palavra, nós entendemos que o Espírito com E não se refere ao Espírito Santo, mas sim ao Espírito do homem. O Espírito com E minúsculo se refere ao Espírito humano. Pegar ao Senhor, por viver ao propósito, por amar ao Senhor acima de todas as coisas, por abrir mão da sua vida para viver aquilo que Deus tinha para eles. Então anotei aqui, ele queria na verdade as características: a ousadia de Elias, a coragem de Elias, o caráter de Elias, a unção de Elias, o coração de Elias. Cara, e é isso que nós temos que deixar para a próxima geração. É isso que nós temos que deixar para a próxima geração. Uma geração sempre influencia a outra geração. Se a nossa geração de hoje não se posicionar, a geração de amanhã infelizmente vai estar mais perdida do que está hoje. Só que eu quero dar um recado para você: a Vila Matilde está se posicionando, e a próxima geração vai ser 2 vezes mais louca do que a nossa. Eu estava ali com a Thaís e a minha filha toda hora indo para o altar, e a Amanda falou: meu, ela já quer adorar. E é verdade, ela já quer adorar, eu sei. O Lucas já orou, o pastor já orou. Quando ela estava no ventre, eles colocaram a mão, profetas colocaram a mão e falaram: sua filha vai ser uma adoradora, sua filha vai ser diferente. Ela, quando estava na barriga ainda, a Thaís algumas vezes foram expulsar alguns demônios, os demônios avançavam na barriga, queria dar soco na barriga. O inimigo tentou contra a vida dela. Com 3 meses, a Thaís estava tendo um aborto espontâneo. Nós fomos ao hospital e os médicos falaram: já era, está tendo um aborto espontâneo, e foi embora. Falei: não, Senhor, não pode, o Senhor me prometeu, é meu sonho, é minha promessa. Eu vi ela em visão no encontro. Quando a Thaís me falou, no dia do encontro, que ela chamou eu e o Giovanni na caixinha,
Queridos, se você não foi para o encontro, vai para o encontro. Estou te dando um spoiler aqui, mas é um momento poderoso que Deus realiza todos os seus sonhos. Há um momento que você imagina o seu sonho, você põe ele numa fruta, você põe ele numa caixa. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero uma filha. E eu vi ela em visão. E aí a Thaís passou, eu falei assim: eu pedi uma filha para o Senhor. E ela foi muito esperta, ela pegou e falou assim: sai fora, Deus me livre, agora não. Me enganou direitinho. Tanto que na hora que ela me chamou e chamou o Giovanni, falei: meu Deus do céu, será que quer fazer um casamento duplo? Porque há um tempo atrás teve um casamento de 3 pessoas. Eu virei para o Giovanni e falei: Giovanni, se nós for casar duplo, eu estourei. Vamos aí, você paga tudo e eu faço a oração. E aí na hora ela foi, fez a surpresa e tal. E antes de eu saber, o Senhor já tinha me revelado. É isso que Deus faz aos seus amigos / profetas. Ele revela as coisas que Ele tem para nós. E queridos, e nós somos privilegiados, porque é exatamente isso que nós vamos deixar para os nossos filhos: um coração queimando pelo Senhor, incendiado pelo Senhor, incendiado pelo reino. Isso é deixar um legado. Eu fui procurar hoje no Google qual que é um legado, o que seria o significado da palavra legado. E fazendo diversos estudos eu vi que o maior legado que nós podemos deixar é um legado, é a nossa família, é para a nossa família. Então é isso que eu quero deixar. Cara, se você for perguntar para mim, for perguntar para algumas pessoas, qual que é a referência do seu pai? Hoje, 70% do Brasil sofre por falta de paternidade. Mas se for perguntar qual que é a referência do meu pai, não é nenhuma referência positiva. A última vez que eu vi ele tinha 4 anos, 5 anos, ele sumiu, nunca mais falou comigo. Agora que eu estou próspero e um novo homem, ele veio atrás de mim. Eu o perdoei, mandei mensagem, abençoei ele. Mas se você for perguntar assim: e aí, qual que é a referência? Meu pai é um homem que teve 4, 5, 6 mulheres, tem mais de 7 filhos. Hoje mora com os próprios pais. Não deixou família, não deixou legado, não deixou nada. Infelizmente não conseguiu transferir nada de bom para mim. Mas um dia, pode ser que a minha filha com 7, 8, 9 anos esteja na sala de aula e os professores perguntam assim: fala um pouco do seu pai, fala um pouco da sua mãe. E eu quero que a resposta dela seja: meu pai e a minha mãe são 2 loucos apaixonados por Cristo. Eles fazem a diferença, eles são líderes de célula, eles cuidam de pessoas, eles se entregam todos os dias. Todo dia ele está de segunda a segunda na igreja. Mas eles são referência como casamento, como pais, como homem e mulheres de Deus. E eu quero te falar que não é só para mim, vai ser para vocês também. Queridos, nós temos sorte, o Senhor me chamou, o Senhor te chamou, nós temos sorte. Só que os nossos filhos já deram certo, através do meu posicionamento, através do seu posicionamento. A nossa geração vai crescer incendiada, queridos. Então, falando um pouco sobre coração, e falando um pouco sobre discipulado, eu quero compartilhar uma palavra breve com vocês. Mas algumas pessoas perguntam se a IAP tem algum segredo. Claro que não, não tem nenhum segredo. O segredo é o Senhor, Ele é a essência, é Ele que faz todas as coisas, Ele promove a sua verdade. E nós somos uma igreja que amamos a sua verdade. Mas quando as pessoas perguntam algo para nós: mas está crescendo, é muito rápido e tal, eu falo: um dos pilares que faz uma grande diferença é o discipulado. Discípulo ao lado. Porque quando a pessoa vem do mundo, ela tinha costumes, ela fazia algumas coisas, ela tinha os ambientes, os amigos. Só que quando ela passa pelo encontro, nós sentamos com ela e fala: querido, você quer viver aquilo que Deus tem para você? Você quer viver os sonhos, os propósitos? Você quer deixar de viver essa vida? Você quer deixar de ser só mais um e fazer a diferença? Deixar um legado para a sua geração? Ele fala: eu quero. Então nós sentamos na mesa, conversamos com eles, abrimos a palavra, falamos o caminho, falamos o que deve ser tomado. Muitas pessoas chegam e falam assim: eu quero. A maioria chega: eu quero. Aí quando a gente começa a falar: você tem que abrir mão da sua vida, você tem que abrir mão dos seus desejos, você tem que abrir mão da sua carne, você tem que renunciar mais, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra, você tem que buscar estar alimentando o seu espírito. Aí você vê que algumas vão diminuindo, vão até embora. Só que você vê que outras, o coração começa a pegar fogo, incendiar, os olhos brilham e fala: é isso que eu quero, foi para isso que eu nasci. E aí quando eu passei pelo encontro, eu sentei com o pastor Jonathan, com a pastora Andressa. Eu nem era dessa igreja, eu era de outra igreja. E nós fizemos um discipulado, foi mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. E lá eu perguntei tudo, eu virei para Thaís. Eu sou muito cara de pau. Falei assim: Thaís, vou perguntar tudo. Eu perguntei exatamente tudo aquilo que eu vim do mundo, o que eu fazia, o que eu podia, o que eu não podia fazer. E eu falei assim: eu quero saber, só que eu quero que você abra para mim na palavra, falar na palavra. Porque infelizmente quando você vai para uma outra igreja, como você vai para uma outra visão, eles
não têm essa visão de discipulado. O que eles fazem para prender o jovem? Eles prendem com oportunidade. Então ele pega um jovem que acabou de vir do mundo e coloca eles no altar. Mal sabem eles que eles estão matando aquele jovem. Por quê? Para a gente colocar um jovem no altar, primeiro ele tem que sentar na sala da nossa casa, na mesa da nossa casa, tem que ser tratado, tem que ser conversado, tem que ser ensinado, tem que ser discipulado. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus, amém? E aí eu lembro que no começo o Vini até virou para mim e falou assim: cara, eu perdi meu posto, porque o pastor falou: mano, tá vindo um aí que tem mais falta de paternidade que você, que vai grudar e você vai perder seu posto. E ele, como irmão maduro, entendeu, deixou um tempo para mim, e hoje eu, como irmão maduro, estou deixando para outras pessoas. Mas os primeiros 2 anos eu grudei no meu líder, eu grudei no meu discipulador. É verdade, cara, era discipulada a cada semana. Eu e a Thaís quebrava o pau a cada semana. Eu sou extremamente grata a eles, porque se não fosse o discipulado, se não fosse a entrega deles, hoje eu não estaria casado, hoje eu não teria uma família, hoje eu não estaria vivendo o propósito do Senhor. Eu lembro que um dia, quando foi Natal, Ano Novo, eu quase quebrei o pau com a minha esposa, e ela queria vir para cima de mim, eu para cima dela, e pegou a garrafa para me pegar. E aí o que acontece? Ela falou que ia ligar para a polícia, e aí eu fui conversar com o meu líder, ela foi conversar com a líder dela, nós ouvimos a mesma palavra, tivemos o mesmo discipulado. Quando nós chegamos em casa, nós falamos a mesma língua, e aí tudo se resolveu. E um dia nós somos tratados, um dia nós somos cuidados. Hoje Deus usa a gente para tratar e para cuidar de outras vidas. Essa é a forma que forma, querido. Se você está na visão de num tempo de ser consolidado, de ser discipulado, calma, aproveita esse tempo, suga o máximo possível do seu líder, porque amanhã vai ser você que vai estar cuidando e discipulando outras vidas, amém? Então eu grudei nele, eu colei nele, para todo lugar que ele ia, eu queria estar junto, queria tomar café, ir para academia, fazer um monte de coisa. E eu virava para ele e falava: cara, não há um dia sequer que eu não sento na mesa com você, que eu não aprendo algo diferente, que eu não sou ministrado, sabe, que eu não saio daqui uma pessoa melhor, que eu não saio daqui com uma revelação, com entendimento. Então assim, eu gostava disso, eu era apaixonado por isso, eu sou apaixonado por isso. Aonde tem uma oportunidade para estar falando do reino, para estar falando da mesa, para estar falando de Deus, é ali que eu quero estar. Eu quero aprender, sabe, eu quero ter um coração totalmente apaixonado pelo Senhor, ensinável pelo Senhor, para aprender. Eu aprendi muito com os meninos no começo. Quando eu cheguei aqui, eles eram minhas maiores referências, sabe, eu olhava para eles e falava: meu Deus, um dia eu quero ter a entrega que eles têm, um dia eu quero conhecer a Bíblia como eles conhecem. Há algum tempo a gente ia em casa, bem no comecinho, e eles começam a falar de reino, e eu falava: meu Deus, eu sou uma criança, eu não sei de nada. Mas o que eu fiz? Eu colei com eles, eu grudei neles, eu aprendi o máximo possível, porque um dia eu falei assim: cara, eu quero ser um dia com vocês. Hoje vocês são minha referência, mas amanhã eu quero se tornar uma referência para a próxima geração. E é isso que Cristo faz, queridos. Ele nos pega, nos trata, nos limpa, nos lava, sabe, nos discipula, para que a gente possa alcançar outras vidas, amém? Então foi exatamente isso que aconteceu. E há 2 anos atrás teve o celulão. E eu lembro que eu abracei ele no final do celão. Eu falei: eu não quero nada de você, cara. Eu não quero o seu conhecimento, eu não quero os seus esboços, eu não quero o seu carro, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero a sua oratória, eu não quero nada. Eu só te peço uma coisa: transfere o seu coração para mim. Um coração apaixonado pelo reino, um coração apaixonado pelas pessoas, um coração apaixonado por Deus. É só isso que eu quero de você. E aí ele fez a oração, e eu acredito nessa transferência, queridos. Eu acredito numa transferência de amor, de coração, extremamente apaixonados pelo Senhor. Eu creio, esse é o nosso reino, esse é o nosso evangelho que nós vivemos. E toda vez que eu sento no discipulado, que eu converso com os discípulos, eu falo: eu não tenho nada para transferir para vocês. Você vai ver que eu vou pregar aqui, minha oratória é ruim, às vezes eu falo um pouco errado, eu não tenho tanto conhecimento, não tenho estudo, não tenho nada. Mas uma coisa eu falo: se eu puder transferir uma coisa, um coração totalmente apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo reino, que não mede esforços para se entregar, que não está nem aí para a opinião da família, que não está nem aí para a opinião da sociedade, que não está nem aí para a opinião dos amigos, que não está nem aí para nada, mas quer saber, Senhor, que o meu coração te agrade, que o meu coração te agrade. É só isso que eu tenho, queridos. E é isso que nós devemos ter todos os dias. Aumentar nossa entrega a cada dia. E eu fiz um propósito com o Senhor. Falei: Senhor, meu coração ele é seu.
O dia que entrar alguma coisa no meu coração que não seja o Senhor, Pai, aí já era. Se o dia entrar uma empresa e ela estiver em primeiro lugar, se o dia entrar um carro, se um dia entrar academia, se um dia entrar meu corpo, se um dia entrar qualquer coisa, e ela trocar de lugar com prioridade com o Senhor, já era. Não, eu não estou te amando mais. E eu oro a Deus todos os dias: Pai, não deixa eu me perder naquilo que o Senhor está me entregando. Porque Saul se perdeu, naquilo que Deus, mas porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ainda que tinha reina, ainda que tinha reinado, ainda que tinha as coisas. Em Salmo 51, versículo 11, ele diz: Deus, tira tudo de mim, mas não afasta de mim o teu espírito. Quem pecou mais, querido, Saul ou Davi? Com certeza foi Davi, mas Davi, ele tinha um coração totalmente apaixonado pelo Senhor. Então essa é a minha oração e esse é meu voto. Eu falei: Senhor, tudo que tiver eu quero estar. Eu não quero estar fora de nada. Lá no mundo eu me entregava para tudo, eu fazia tudo. Eu era o cara que puxava o bonde, que fazia as festas, que fazia o evento. Eu estava em todos os lugares. Eu falei: Senhor, da mesma forma que eu me entreguei para o mundo, eu quero me entregar 100 vezes mais para você. Eu não quero medir esforços para nada. Então todos os encontros eu vou, reencontro eu vou, pérolas eu vou, tem missão na Bahia eu vou, missão para fora eu vou, é para acompanhar o pastor fora da igreja eu vou. Algumas pessoas não entendem, falam: meu Deus, mas você não para, você está em tudo, você está fazendo o quê? E eu falo assim: calai-vos, cara, você não sabe o que Deus fez na minha vida, você não sabe quem eu era, você não sabe o que eu tinha que precisar para fazer, para ser feliz. Hoje para mim é um privilégio estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, sendo ministrado por Ele. Pode ser desde encontro kids, pode ser acompanhar o pastor para fora, pode ser um jump, pode ser um culto domingo de manhã, pode ser o que for, querido. A minha oração sempre é: Deus, me ensina a te amar mais, me ensina a se entregar mais. Não deixa, Senhor, eu ficar na zona de conforto, não deixa eu ficar no comodismo, e não deixa eu nunca colocar coisas na sua frente, queridos. Essa tem que ser a nossa oração, no coração apaixonado pelo Senhor, no coração apaixonado, porque nós temos um exemplo de entrega. Nós estávamos na Bahia, a filha do pastor estava passando mal, estava no hospital, ele já estava passando por várias guerras. Ele virou para mim, para o Giovanni, e falou: meu Deus, enfrentando muita luta, muita guerra, a Andressa não vai, mas cara, eu vou, porque o propósito é maior, queridos. Essa tem que ser a minha, a sua resposta. O propósito é maior que tudo, nosso coração queima por isso. Se um dia você deixar de vir para o culto, para ir para a academia, querido, eu quero te falar, você já perdeu o amor pelo Senhor. Que a verdade seja dita, queridos. Se um dia você deixar de vir para o culto para ficar em casa vendo Netflix, eu quero te falar, o seu amor não é a mesma coisa de quando você voltou para o encontro. Se um dia você deixar de ir para o culto para ficar com seus amigos jogando bola, eu quero te falar que o Senhor não é tão a sua prioridade assim. Mas é engraçado que depois você vai lá orar e vai falar: Deus, realiza meu sonho, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim. Só que ontem você faltou no culto para fazer o quê? Cuidar do seu corpo, sabe? Ficar cuidando do seu entretenimento, fazendo essas coisas. Não dá, querido. Da mesma forma que você pede, você tem que se entregar para o Senhor. Então que a verdade seja dita, queridos. Nós temos que dizer a verdade. Essa igreja ama a verdade. Nós somos formados na verdade. Se eu te falei isso, você falou: meu Deus, é verdade, eu deixei algumas vezes de ir para o culto para ficar em casa vendo Netflix, para ficar em casa vendo o culto online. Mentira, não é a mesma coisa. Você pode receber a palavra, mas não é a mesma unção, não é a mesma presença. E há 3 formas de nós termos uma transferência de unção. Primeira forma, imposição de mãos. Isso é bíblico, nós já estudamos sobre isso. Quando você impõe a mão sobre a cabeça da pessoa, nós conseguimos fazer uma transferência de unção. A segunda forma é pela pregação. Quando nós estamos pregando, quando alguém está pregando e você está arrancando a unção do altar, você está arrancando a palavra, você está arrancando aquilo para você. É como se a unção estivesse fluindo e você estivesse pegando, estivesse te capacitando. E a terceira e a melhor forma que eu acho é você caminhando lado a lado com o seu discipulador, lado a lado com o seu líder. No mundo há um estudo que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Seus gostos, seu estilo, seus lugares onde você almoça, os lugares onde você janta, aquilo que você faz, os pensamentos, os sonhos. Antigamente eu andava com 5 idiotas, eu era o 5º idiota.
Cara, qual que era a nossa vida no mundão aí fora? Vamos sair para pegar mina, e vamos sair para arrumar treta, vamos sair para usar droga, e fazer isso, e a gente fazia aquilo, momentaneamente preenchia o nosso coração, só que chegava no domingo, parecia que eu estava um rato, não saía daquela, sabe aquela roda gigante, que você vai andando, falou, meu Deus, minha vida não está fluindo, até que um dia eu encontrei a verdade me libertou, e hoje eu ando com pessoas que quando a gente vai conversar, a gente fala assim, cara, o meu sonho é ir para os Estados Unidos para pregar a palavra, o meu sonho é abrir um orfanato para cuidar de pessoas, o meu sonho é abrir empresas para empregar pessoas, para ajudar pessoas, o meu sonho é servir ao Senhor, é servir ao reino, é ser o embaixador desse reino, e eu falei, meu Deus, é com esses caras que eu tenho que andar, é com essas mulheres que eu tenho que andar, é com eles que eu preciso estar caminhando, amém? E por isso que Elias fala para Eliseu ficar várias vezes, 3 vezes, e a resposta dele sempre foi, eu não te deixarei, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. Ele grudou nele. Estudos dizem que Elias e Eliseu caminharam 10 anos juntos, queridos, 10 anos juntos, por isso que ele teve a transferência de coração. Imagina sendo discipulado todo dia, passando tempo na mesa todo dia, vendo todo dia aquilo acontecendo. Como que você não queima por isso? Como que você não clama por isso? E aí tem discípulos nossos que caminham 6 meses com a gente, 1 ano, e acha que já é autossuficiente, até melhor que nós. Então, algo que eu queria falar para vocês, cuidado com quem você tem andado nesse tempo. Qual tem sido a sua amizade lá fora, no seu trabalho? Há 2 tipos de pessoas, ou as pessoas que são influenciadas pelo ambiente, ou a pessoa que influencia o ambiente. Quem que você tem sido nesse tempo? Qual discípulo você tem sido? Um discípulo que é influenciado facilmente pelo ambiente, ou um discípulo que chega e influencia o ambiente e começa a mudar a rota da conversa, começa a mudar as coisas? Então nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos andando no mundo aí fora. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas uma das minhas maiores cruzes foi abrir mão da minha família e abrir mão dos meus amigos. Cara, eu cresci com meus amigos desde os 10 anos de idade. A gente viajava junto, fazia tudo junto. Só que quando eu comecei a vir para Cristo e chamar eles, porque é algo que foi bom para mim, é algo que eu sinto, que queimou no meu coração. Falei, meu Deus, eu descobri a razão para que eu nasci. E eu fui tentar apresentar para eles isso. Eles tiravam um sarro da minha cara, tiravam um sarro, ficava brincando, eu chamava eles para ir para o culto, e eles me chamavam para o cemitério para fazer pactos com outras coisas, ficava brincando com a religião e não gostava e tal, e eu ainda insisti durante 3 anos, muitos amigos meus vieram, aceitaram a Cristo, estão em outras igrejas, sabe, estão em outras denominações, mas a maioria não conseguiu vir. E aí hoje eu olho para a vida deles, depois de 8 anos eu falo, meu Deus, a mesma resenha, a mesma ideia, o mesmo carro, o mesmo rolê, a mesma coisa, não evolui, não cresce, porque quem está aí no mundo aí não está vivendo, está apenas existindo. Queridos, nós que estamos no reino de Deus, nós sim estamos vivendo a verdadeira vida, sabe, a verdadeira loucura, de você não estar numa sexta-feira bailando aí, chapando aí no mundo lá fora, mas de você estar aqui, orar para uma pessoa e falar, receba a cura no poderoso nome de Jesus, e do nada a pessoa é curada, do nada uma pessoa tem uma perna menor do que a outra, você põe ela sentada na cadeira e dá um comando, perna direita, cresça agora, e a perna começa a crescer, e a coluna é alinhada, e a gente vê as pessoas sendo libertas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Essa sim é a maior loucura, essa sim é a maior vida de Deus, é a melhor vida de Deus. Foi para isso que eu me apaixonei, é para isso que nós somos chamados, é para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o seu coração tem que queimar. Se o seu coração não queima pelo amor de Deus, se o seu coração não queima pelo poder desse evangelho, então você tem que reajustar algumas coisas, queridos, porque nós somos uma igreja que nós amamos a palavra, mas nós também amamos a unção, o poder, a manifestação do Espírito de Deus, amém? E assim, nós só podemos transferir o coração no discipulado e na mesa. Não tem como a gente transferir o coração via internet, conversando com uma pessoa 5 minutos, falando somente num culto. Não, queridos, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui vai em célula, é discípulo? Quem aqui é discípulo de algum líder? Queridos, eu quero te dar um conselho. Gruda no seu líder, cara.
gruda no seu líder, pergunta tudo para ele, pergunta sobre tudo. Eu esse dia sentei com os meninos, e quando eles vieram, eles tinham 13, 12, 14 anos, e os assuntos eram outros, os discipulados eram outros. Hoje o discipulado foi totalmente diferente, eles estão com 17 para 18, 18 para 19, e eu virei para eles, eu fiz algo que ninguém no mundo fez por mim, porque quando a gente tinha 16, 17, 18 anos, quem já viveu lá fora sabe, os seus amigos mais velhos chegavam para você e te davam uma lata de lança, te davam baseado, te davam narguilé, te levavam para pegar as meninas, faziam um monte de coisa, mas ninguém chegou em você e falou: cara, você tem que estudar, cara, você tem que tirar a sua carta, cara, você tem que, procurar emprego, você tem que melhorar, você tem que fazer isso. Nunca ninguém fez isso, porque eles só podem oferecer aquilo que eles têm. E nós chegamos no discipulado, eu sentei com eles, eu falei assim: quem aqui tem 18, 19 anos? Levantaram a mão. Quem aqui tem carta? Ninguém. Eu falei: cara, eu estou falando isso para o bem de vocês, corre atrás para vocês tirarem a carta, corre atrás para a faculdade, corre atrás, para vocês fazerem um curso de inglês, vocês fazerem um curso de espanhol, corre atrás para vocês mergulhar no reino. Quem quer casar? Se programe, vai pagando o casamento, vai procurando um emprego. Você quer uma faculdade? Você não tem como pagar essa faculdade, mas você tem um Senhor que é o dono do ouro e da prata. É só você orar, pedir a faculdade que você quer, e Ele vai abrir a porta para você. Esse é o evangelho que nós vivemos. E eu falei para eles: aproveita isso, porque isso não tem no mundo lá fora. No mundo lá fora as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Só que aqui no reino é totalmente ao contrário. Nós que somos líderes, o nosso anseio, o nosso coração é que o nosso discípulo viva no mínimo 2 vezes mais aquilo que nós estamos vivendo. No mínimo isso, queridos. E eu falei para eles: se preparem. Vocês querem ir para a nação? Quem quer ir para o encontro da Bahia aqui? E eles falam: eu quero. Então começa a juntar dinheiro, R$100 por mês para você ir para o encontro da Bahia. O encontro da Bahia vai ser em junho, o encontro da Bahia vai ser em outubro. Mas você não pode chegar no mês do encontro e falar assim: meu Deus, eu vou. Quanto você tem na conta? Nada. Deus vai prover. Amém, nós cremos que Deus vai prover. Só que Deus também gosta dos filhos que se planejam, que vão para cima, que fazem a sua parte, queridos. Então nós explicamos, eu falei: daqui 10 anos eu não quero estar andando com vocês e 2 está vivendo algo incrível, está com empresas abertas, com célula, viajando nas nações, pregando o evangelho, e os outros 8 estão com o mesmo carro, andando a pé, fazendo isso. Não é vergonha para ninguém, mas assim, nós servimos um Deus que Ele nos dá tudo, querido. Nosso Pai é bom, nós só temos que fazer a nossa parte. E se você fazer a sua parte, Deus com certeza vai fazer a dele, porque Ele não fica devendo nada para ninguém, amém? Então nós temos que aproveitar isso. No mundo não existe, pessoas cobram por isso. Isso daí é chamado mentoria. Você vai sentar com o nosso pastor, quem é empresário sabe, do DK, por exemplo, é totalmente de graça. Se você for no mundo aí fora, você tem que pagar no mínimo um valor de 100 a 200 a 300 reais. Por quê? Porque são palavras liberadas de destino. O que você deve fazer, como que você deve fazer. Quando você senta no discipulado de casais, e você senta e fala: a gente está passando por esse problema, por essa luta, por essa situação. Aqui nós fazemos totalmente gratuito, e porque nós amamos vida, nosso amor é por vidas. Só que o mundo lá fora não existe isso. As pessoas cobram por isso, cobram por consultoria. Então assim, valorize o seu discipulador, valorize o seu discipulado, valorize essa igreja, valorize a palavra, valorize esse ambiente. Quem já foi em outras igrejas sabe, cara, é difícil. Aqui a gente chega durante 5 minutos, o céu se abre, o Senhor vem. Na quarta-feira pessoas aceitaram Cristo antes mesmo, da palavra final, antes mesmo do apelo. A gente não vê isso daí no mundo aí fora. Então nós temos que agradecer, e nós temos que dar prioridade, valorizar a igreja ao qual nós caminhamos, amém? E há uma parte que Eliseu ele foi confrontado pelos filhos dos profetas. Quando os filhos dos profetas viravam para Eliseu e falavam assim: cara, você sabe muito bem que seu líder vai ser tomado de você, Elias vai ser levado sobre a sua cabeça, você vai ficar sozinho. Eu acredito que aquilo foi um confronto, abandona, larga, desiste, para com isso, para com essas coisas. E a resposta dele foi assim: calai-vos, eu bem sei o que eu estou fazendo. O que acontece no mundo também é assim com nós. Nossa família, os problemas, as situações, a sociedade, o Instagram, tudo vem nos confrontar para a gente parar de seguir a Cristo. Hoje eu fiz um comentário numa página de um incircunciso. Ele estava pregando contra, e quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou nem aí, mas eu vou falar a verdade, que a verdade seja dita, que o nosso reino seja manifesto. Eu não estou nem aí por ser cancelado, pode me cancelar. O importante é que o meu nome seja reconhecido no reino dos céus. Essa é a importância, querido, que o seu nome seja reconhecido no reino dos céus. E um incircunciso pregando contra dízimo, e eu fui lá e fiz apenas uma pergunta, e mais de 20 pessoas começou a me metralhar. Eu falei: meu Deus,
eu nem vou entrar nessa briga aí, porque eu estou sozinha, é muito. Mas o Fuxico Gospel já sabe que eu estou quase derrubando eles, amém? Então assim, queridos, há confrontos no mundo que vêm para nós, para te paralisar. Os problemas, as lutas, dificuldades, está passando por guerra, está passando por dificuldade. Alguém da sua casa fala, mas agora você está muito fanático. Nossa, mas você vai para o culto quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Eu vou, e se tivesse na segunda eu também vou, porque foi para isso que eu nasci. Meu coração queima por isso, o nosso coração queima por isso, queridos. E às vezes sua família não entende, os seus amigos não entendem, quer te confrontar, sabe, quer falar alguma coisa, quer te criticar. Você não deve responder nada, você apenas deve continuar permanecendo e dando os frutos. Os frutos falam por si mesmo. Os frutos falam por si mesmo. E eu pedi para o Senhor confirmar essa palavra. Ele usou o Emerson falando, cara, essa é a nossa resposta, que nós podemos deixar para a nossa família. Não há nada melhor que nós podemos deixar para a nossa família, esse legado, para eles olharem para nós, não por aquilo que nós estamos falando, mas por aquilo que nós estamos vivendo. É muito diferente, queridos. Há uma palavra também, não sei se é do Billy Graham, que é: se necessário, fale para pregar. Mas o evangelho a gente nem precisa falar para pregar. A nossa vida é um testemunho vivo. A nossa vida já é uma pregação. A nossa família, nossos amigos vai olhar para mim, vai olhar para você, vai falar: meu Deus, ele está diferente. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. O que será que está acontecendo com ele? E você vai falar: a resposta é Jesus Cristo. Um dia eu conheci a verdade me libertou. Um dia ele preencheu o vazio que tinha no meu coração. E você traz ele para cá, traz ele para esse ambiente, e ele também vai ser tomado, e ele vai ministrar outra pessoa, amém? Então eu notei aqui: há confrontos que te paralisam, mas há confrontos que te impulsionam. Eu ouvi isso numa mesa: há confrontos que nos paralisam, mas há confrontos que nos impulsionam. Eu chego para o meu líder e eu falo: cara, eu quero ser confrontado. A cada 3 em 3 meses eu viro para ele e falo: o que eu preciso melhorar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Eu sei que alguma coisa eu tenho que melhorar, eu quero ser confrontado, eu quero isso. E aí os meninos viram, e ele fala assim para mim: nada, tá de boa, tá tranquilo. Continua falando: ele tá mentindo, é mentira dele, mano, tem alguma coisa que eu preciso mudar. E aí os meninos chegam para mim a cada 3 em 3 meses, 4 em 4 meses: o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Eu falei: meu Deus, não acredito que eu faço essa pergunta para o meu líder. Eu falo: nada, continua, tá tranquilo, tá de boa, continua nessa sua força. E eles devem pensar a mesma coisa: é mentira, ele está mentindo e tal. Mas não tem que fazer nada, queridos. Então assim, há confrontos que vêm e nos paralisam, mas há confrontos que vêm e nos impulsionam. Se um dia você for confrontado pela palavra, saiba que não é para te paralisar, mas pelo contrário, é pelo seu bem, é para te aperfeiçoar. Como a gente falou aqui sobre academia, sobre futebol, isso daí foi um pequeno confronto. Se um dia você faltou no culto para ir para academia, querido, que isso não venha te paralisar, mas que isso venha te impulsionar a você vir ao culto, amar mais o Senhor, e que a sua prioridade tem que ser o Senhor. Claro, você tem que treinar, você tem que ir para academia, você tem que ver Netflix, você tem que fazer tudo isso, com certeza, você tem que viver também, mas que a sua prioridade, em primeiro lugar, no seu coração, sempre venha estar Mateus 6,33, o reino e a justiça do Senhor, amém? Então aqui o confronto também depende de quem recebe o confronto. Discípulos de verdade amam o evangelho de confronto. Discípulos de verdade amam esse evangelho de confronto. O culto ele é bom, não quando a gente vem aqui e fala: meu Deus, que palavra, liberou a chave da casa, a chave da empresa, liberou que eu vou casar, que eu vou ver, meu Deus, que palavra, esse culto foi maravilhoso. Não, o culto é bom quando você sai falando: meu Deus, essa palavra mexeu comigo, eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais o Senhor. Ontem o Eric ministrando e ele falando e contando um pouco sobre o zelo da glória de Deus, e eu virei para Thaís, eu falei: meu Deus, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa ser confrontado a buscar mais o Senhor, queridos. Queridos, se você veio aqui esperando que a gente ia liberar uma palavra que o seu ano vai ser diferente, você vai ver a porção dobrada, você vai ganhar carro, casa, milagres, sinais e maravilhas, não, queridos, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, primeiro você vai perder, primeiro você vai entregar, primeiro você vai ser confrontado, para depois o Senhor te aperfeiçoar, te entregar e te usar.
Esse é o evangelho que nós amamos, o evangelho de confronto. Se você está em alguma igreja, se você já foi em alguma igreja e ela não te confronta com a palavra, essa não é a igreja de Cristo. Porque se tem mensagem que massageia o seu ego, simplesmente essa mensagem é mensagem coach. Tem uma menina na internet que ela só prega coach. Toda vez ela prega coach. Eu viro para ela, legal suas palavras, mas cadê a Bíblia? Cadê a revelação? Cadê o reino? É só o coach? Nós não queremos coach, nós queremos a palavra de Deus, a verdade de Deus, o confronto de Deus. É isso que nós queremos, cara. Marcar vocês, marcar a gente na emoção é fácil, marcar a gente na alma é fácil. Eu quero ver uma palavra que marca no espírito, porque o problema daquelas pessoas que são marcadas na alma, marcadas na emoção, e que quando a emoção acaba, elas vão embora, elas não permanecem, elas não continuam. Agora aqueles que foram marcados no espírito, mesmo que receberam uma palavra de confronto, fala: isso é para o meu bem, isso é para matar minha carne, isso é porque eu preciso viver algo melhor, isso é porque Deus tem algo maior para mim. Essa tem que ser o nosso desejo, nosso coração. Deus, que eu venha ser renascido na água e no Espírito, marcado no Espírito. E aí somente os discípulos recebem o confronto e é impulsionado para o propósito. Somente quem é discípulo recebe o confronto e é impulsionado para o propósito. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar porque eu não tenho filtro nenhum. Um dia um discípulo chegou para mim na mesa e falou: cara, eu quero ir de servo. E vários discípulos já falou isso, mas esse daqui para mim foi na mesa, tá bom, queridos? Na mesa, na minha sala, na minha casa. Ele não está aqui, que fique claro. E eu virei para ele, eu falei assim: cara, você não está preparado para isso. Como que você quer ir de servo? Você não está indo no culto de quarta, você não está indo no culto de domingo, você só está vindo na cela de sexta. Se eu vir você de servo, eu vou te matar, eu vou terminar de te matar, você praticamente está morto. E ele ouviu aquilo e entrou no coração e ficou chateado. E aí depois de um tempo ele foi conversar com umas pessoas, ele saiu da igreja, fala com umas pessoas, fala: porque ele enviou outro casal de discípulos e não me enviou, e eu estou há muito mais tempo com ele, e eu não fui enviado. Falei: meu Deus, não estava preparado para receber esse confronto, porque quem é discípulo de verdade recebe um confronto desse. Você ainda não está preparado para ir de servo, querido, mas busca mais o Senhor, ora mais, jejua mais, se entrega mais, morre mais, e no tempo certo você vai ser enviado. Porque se você está fazendo para Deus, Deus é quem vai te enviar. Não é o seu líder, não é o pastor, não é ninguém, é Deus que vai te enviar. Apenas se entregue, apenas mergulhe, apenas continue com o seu coração queimando pelo Senhor. E você ir de servo, você ser líder de célula, você ser um obreiro, automaticamente vai ser uma consequência daquilo que o seu coração está buscando. Amém? E aí foi embora, e amém, beleza. E aí eu estava conversando com o profeta Edgar, e teve o reencontro esse final de semana. Eu entrei na sala para arrumar algumas coisas. Ele: meu Deus, lavei pé, hein? Lavei pé. Ele falou assim: gozado, que os pés que nós lavamos hoje, amanhã vão ser os pés que vão pisar na gente. Falei: meu Deus, profeta, é isso, mas isso é o reino, isso é viver o evangelho. Sabe por quê? Está tendo o ato do reencontro, nós vamos lá, lavamos os pés. Só que se a gente for olhar no próximo reencontro, a quantidade está muito maior do que ano passado. Porque não importa os discípulos que pisaram e foram embora, mas o que importa é os discípulos que estão dando fruto, estão sendo confrontados, estão recebendo o nosso coração e estão querendo viver. O que vale mais, queridos? Os discípulos que pegaram, falaram mal de você, te abandonaram e foram embora, ou aquele discípulo que está falando: eu estou junto, eu quero o seu coração, eu quero viver aquilo que você tem, eu quero essa unção dobrada. O que vale mais, queridos? Eu falei: é isso, profeta, ano que vem nós vamos estar aqui de novo. Não importa se 10 pisou, mas se um deu resultado, se 2 deu resultado, é por esses que nós vamos lutar, é por esse que nós vamos continuar, porque o nosso amor é por vidas. E aí eu lembrei sobre confronto, em João 6,60, não precisa abrir.
Jesus está pregando uma palavra forte, uma palavra confrontando, e se você for estudar, estava escrito assim, não estava escrito a multidão, estava escrito, e os discípulos foram embora. Discípulos foram embora. Ele pega, vira para os 12 e fala assim: vocês não querem ir também? Não quer aproveitar e ir embora? Vai embora também, deixa eu aqui sozinho, vai embora. Pedro vira para ele e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Esse sim foi um discípulo que recebeu um confronto, mas não paralisou, mas pelo contrário foi impulsionado para viver o propósito. Então somente os discípulos verdadeiros recebem um confronto para viver o propósito. E aí Elias pergunta para Eliseu: pede o que me queres. Por quê? Porque Eliseu foi perseverante, queridos, não desistiu. Nos 3 convites que Elias fez a Eliseu: fica aqui, fica aqui, fica aqui. A resposta sempre foi a mesma: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu creio que Elias estava testando Eliseu, porque ele não podia ir embora sabendo que Eliseu não tinha o mesmo coração que ele, sabendo que Eliseu não ia ter a mesma entrega, que Eliseu ia dar uma resposta diferente da dele. Porque se você for estudar um pouquinho antes, em 1 Reis 19:3, quando Elias está passando por uma dificuldade, por um problema, Jezabel vira e fala: até amanhã eu quero a sua cabeça, você vai estar morto. Ele vira para o seu moço e fala assim: ei, fica aqui. E aquele moço simplesmente ficou. E o que acontece? A gente nunca mais ouviu falar dele, nunca mais ouviu falar o nome dele, nem sabemos quem ele é. Por quê? Porque Deus não está nem aí para quem desiste das coisas dele, porque Deus não está nem aí para aquele que abandona as coisas deles, porque Deus não tem aliança com aqueles que não querem viver o propósito. É exatamente isso que acontece. Há 12 espias que vão visitar a Canaã, visitar a terra. 10 voltam falando: não vai dar, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar aqui, está muito difícil, tem gigantes, a terra tem gigantes. Só que a Bíblia vai relatar 2 que tinham um espírito diferente, e somente o nome dos 2 a gente conhece: Josué e Caleb. Por que só fala o nome dos 2? Porque esses 2 não estão nem aí para aquilo que está vendo, para aquilo que está acontecendo. Eles estão aí para a palavra do Senhor. Se o Senhor falou: a terra é nossa, então a terra é nossa. Nós vamos lá, nós vamos alcançar, nós vamos ir para o outro lado. Então Deus tem aliança com aqueles discípulos que vivem o propósito. Você pode ver discípulos que começou com a gente, infelizmente ficaram para trás, e que eles sejam felizes aonde eles estão, mas o nosso foco não são mais eles, o nosso foco é vocês que estão aqui, é os próximos que vão chegar, que quer viver o reino, que quer viver o propósito, que vai avançar para o outro lado. Quem está aqui desde o começo lembra, saímos de uma igreja de mais ou menos 120 pessoas, fomos para uma igreja de mais ou menos 300 a 400, estamos nessa igreja que cabe 600 a 800, só que o próximo destino é uma igreja que cabe de 1.000 a 2.000 a 3.000 pessoas. E qual que é a nossa oração? Senhor, que nós possamos estar lá, vivendo um propósito, porque nós sabemos que a terra está longe, que há gigantes, mas se o Senhor falou que a terra é nossa, então a terra é nossa. Nós vamos fazer história na Vila Matilde. Os discípulos que continuarem vai fazer história na Vila Matilde. Então, eu anotei: a perseverança nos levar a lugares que nem todos chegarão. E é a frase que a gente sempre fala: permanecer é melhor do que impressionar. Queridos, a perseverança te levará a lugares que nem todos chegarão. Por que vocês estão aqui? Olhe para o seu encontro. Olhe quem começou com você, quantas pessoas começaram com você. Eu vou falar tudo hoje. Na minha outra igreja veio 30 pessoas. 30 pessoas vieram junto comigo. 30 foi para uma igreja, 30 foi para outra igreja. E eu olho para cá, infelizmente só está eu e a Thaís e mais um casal aqui. O resto ficou para trás. Que eles sejam felizes, que eles vivam aquilo que Deus tem para eles. Mas a nossa resposta vai ser: calai-vos. Nós vamos permanecer, viver o propósito, viver aquilo que o Senhor tem, porque nós temos uma aliança com essa igreja, com o reino, com Jesus. Nós temos uma aliança com isso, porque foi para isso que nós nascemos. É para isso que a gente nasceu. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe chegou e falou assim: vai lá fazer uma inscrição numa outra religião, você tem que buscar alguma coisa, você tem que fazer aquilo. E eu não queria, eu falei: não mãe, não quero. Ela: não, você vai sozinho, porque você precisa ter alguma religião. E eu indo, quando eu estava na rua, apareceu uma senhora de coque, me parou e falou: filho, você não precisa ir. Você não precisa se inscrever nessa religião, porque eu tenho um plano para você, eu já tenho algo preparado para você, já está anotado aquilo que eu tenho para você. E aí eu virei: então tá bom, você falou, tá bom. Andei, olhei para trás, a senhora sumiu.
Cheguei em casa, falei: mãe, apareceu uma velhinha e falou que eu não preciso mais ir nessa religião, porque Deus tem um plano na minha vida. Hoje, com 29 anos, eu entendo que não foi uma senhora, mas que foi um anjo que me parou ali, falando: ei Felipe, você é chamado desde o ventre da sua mãe, você vai ser meu discípulo, você vai marcar essa geração, você vai ser apaixonado por Jesus, você um dia vai pregar a palavra para outros jovens, e esses outros jovens vão ser também extremamente apaixonados por Cristo, vão ser discípulos de Jesus. Se você está aqui, querido, nessa noite, saiba que Deus tem um propósito para você. Você não nasceu à toa, você não nasceu para fazer nada da vida, você nasceu para viver um propósito, para ser discípulo de Cristo, ganhar vidas para Jesus, ser extremamente apaixonado para Jesus. Os 2 dias mais importantes da vida de um homem é quando ele nasce e quando ele descobre o seu propósito. E hoje você está aqui, você descobriu o seu propósito, você é amada, você é amado, Deus te ama, você tem uma identidade, você é filho de Deus. Persevere, permanece, e você vai ver os seus frutos, você vai ver os seus sonhos sendo realizados. E eu falo sobre perseverança porque sim, eu posso falar sobre perseverança. Quantas vezes eu entrei na igreja e eu chorava e eu gritava, várias setas na minha cabeça falando: vai embora, você não é digno, sai daqui, abandona, você é pecador, você é falho, problemas vindo, lutas vindo de todas as áreas. E quando eu queria desistir, eu só lembrava de uma frase: permanecer é melhor do que impressionar. Senhor, eu quero permanecer. Discípulos de verdade, aqueles que permanecem, queridos, até o final. Até o final, no momento de dor, no momento de sofrimento, mas permanece até o final. Não se preocupe se vocês estão passando por algumas lutas e algumas pessoas te abandonarem, isso daí é normal. Quando Jesus estava no ápice dele, os discípulos viravam para ele, perguntou para a mãe e falou assim: vê lá em que lugar nós vamos sentar, se vai ser na direita, se vai ser na esquerda. Todo mundo queria estar perto, todo mundo queria estar junto, mas quando ele foi para a cruz, passou a maior luta, passou o maior processo, apenas um discípulo ficou lá, o resto tudo abandonou, o resto tudo sumiu, tudo saiu fora. Então se um dia você está passando por alguma guerra, passando por alguma luta, e você se sentir sozinho, calme, respire. Quem você precisa estar lá com você? Yeshua HaMashiach, o seu melhor amigo. E aqui Deus nunca vai marcar um discípulo na mesma intensidade que você. Ou vai ser o dobro que você, ou vai ser muito menos que você, porém nunca igual. Cara, eu demorei para entender isso. Eu virei para o pastor, eu virava para ele e falei: meus discípulos não estão entendendo. Tem vigília, eu estou vindo, eu chamo todo mundo e ninguém vem. E tem culto e ninguém vai. E faz aquilo e não acontece. Ele: calma, só continua. E aí hoje eu entendo que o discípulo, ele vai ser muito mais apaixonado do que eu, ou vai ser menos do que eu. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de viver o propósito. Não, todos nós vamos viver o propósito daquilo que o Senhor tem para nós. Qual que é o nosso papel? É falar: querida, a essência é Ele. Se apaixone por Ele, tenha um coração totalmente apaixonado, totalmente queimando pelo Senhor, pelo reino. Porque quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a sua resposta vai ser: permanecer melhor do que impressionar. Porque não há lugar mais para onde ir, não há mais lugar para voltar, não há lugar para retroceder. E quando vocês precisarem de ajuda, nós vamos estar aqui com as mãos estendidas. Mas nós temos que falar sobre isso. O Eric ministrou sobre o zelo da glória de Deus, sobre ser apaixonado pela glória de Deus. Queridos, daqui a um tempo nós vamos estar numa outra igreja, e vai ter uma multidão de homens, uma multidão de mulheres, vai ter uma multidão de jovens aqui. Só que eles têm que olhar para vocês e falar: meu Deus, eu quero ser apaixonado como essa mulher é, eu quero queimar como ela queima, eu quero o coração como ele tem, eu quero viver aquilo que ele está vivendo, eu quero ter essa intimidade que ele tem. É isso que eles têm que olhar para nós e falar assim: eu quero buscar a Cristo como essa pessoa busca a Cristo. Essa tem que ser a nossa referência. Porque se nós tivermos uma igreja lotada de jovens e vazia de Deus, de nada adianta, querido, de nada acontece. Mas pelo contrário, aqui está sendo uma geração que está sendo formada com o coração entregue ao Senhor, que ama o Senhor, que queima pelo Senhor. Porque quando a próxima geração vir, nós vamos transferir o nosso coração para Ele, e eles vão perguntar: qual que é o segredo? O segredo é um só: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e você vai ver todo o propósito que Deus tem para você. Amém? Só para vocês verem, estudiosos dizem que Elias viveu seu ministério durante 15 anos, e Eliseu viveu seu ministério durante 50 anos.
nem foi a porção dobrada, foi a porção triplicada que ele viveu. Queridos, é isso que vai acontecer com nós. Você vai iniciar alguma coisa, talvez você não vai terminar, só que os seus filhos, os seus parentes, a sua descendência, os seus discípulos, eles vão dar continuidade no seu legado. Elias viveu durante 15 anos, Eliseu viveu durante 50 anos, e esse é o meu sonho, essa é a minha oração, todo dia ao Senhor, que quando eu tiver com 80 anos, 70 anos, que eu, for embora, a minha oração possa ser igual de Paulo: combati o bom combate e guardei a carreira da fé. Porque o Senhor não te chamou, queridos, para você amar Ele por um prazo determinado. O Senhor não te chamou para você ser um discípulo de um prazo determinado. Ah não, eu fui discípulo durante 10 anos, hoje eu não sou mais, me desviei, frustrei, não quero saber de homens, não quero saber de igreja. Então é mentira, você nunca foi discípulo. O Senhor chamou para você ser discípulo até o fim da sua vida, todos os dias da sua vida, amar o Senhor todos os dias da sua vida. E esse é o segredo. Se você tiver um coração totalmente apaixonado por Deus, nada, nem ninguém ou coisa alguma vai te tirar do propósito, porque o seu coração é totalmente dele. Amém? E só para vocês entenderem sobre legado e continuação, estudando um pouco, 1 Reis 21, 23, Elias ele vai profetizar a morte de Jezabel e toda a linhagem de Jezabel e de Acabe. E também em 1 Reis 19, é lá que ele recebe o direcionamento do Senhor: vai, unge a Azael, unge a Jeú, unge a Eliseu no seu lugar. E aí Elias vai embora, Elias sobe. Só que ele recebeu a promessa, ele iniciou o legado, ele iniciou o propósito. Só que quem terminou não foi Elias, quem terminou foi Eliseu. Se você for olhar 2 Reis 9, no versículo 3, Eliseu que unge a Jeú, ele envia 2 servos seus, 2 profetas seus, e é ali que ele unge a Jeú. E se você for olhar do 30 ao 37, é lá que Jezabel morre. O que eu quero falar é que talvez você vai começar um legado, talvez Deus vai direcionar você a um propósito, só que você não vai ver, mas se você conseguir transferir o seu coração, conseguir deixar um legado, você pode ir embora em paz. Falar assim: eu posso ir embora em paz, porque eu sei quem eu tenho deixado de sucessor, eu sei que o meu moço, que o meu filho vai dar continuidade, ele vai continuar fazendo. Senhor, Deus só levou Elias e só deixou a capa, só deixou a unção, porque sabia que Eliseu tinha o mesmo coração. A unção não é para o céu, a unção ela é para a terra. Então nós vamos começar algumas coisas, talvez nós vamos terminar, talvez não vamos terminar, só que de uma coisa nós vamos ter certeza: nós vamos deixar um legado para a nossa família, para os nossos discípulos, para tudo. Que eu quero te falar também referente a ir embora, queridos, a nossa igreja é uma igreja apostólica, e há palavras que nós vamos ter diversas IAPs, porque a IAP é boa? Não, porque nós caminhamos na verdade, temos uma aliança com a verdade, e Deus promove a sua verdade. Hoje nós estamos aqui ministrando, só que daqui 10 anos, daqui 5 anos, nós possamos estar em outro lugar, por exemplo na Bahia, por exemplo fora do país, por exemplo no Nordeste, por exemplo no ABC, e aí qual que vai ser a nossa consciência? Eu vou embora, eu vou em paz, sabendo que eu transferi o coração para os meus discípulos, e eles vão continuar queimando o Senhor, amando ao Senhor, vivendo um propósito, não vão se desviar. Por quê? Porque tiveram essa transferência de coração. Ou não, a gente vai embora e vai falar: meu Deus, eu estou preocupado, porque foram 5 anos, 7 anos, 10 anos lutando por essas vidas, e nenhuma dessas vidas ficaram. Qual que vai ser, a nossa consciência? Nós vamos poder ir em paz. Eu viro para o pastor, eu falo: pastor, eu sei que daqui 2, 3 anos, cara, você não vai ficar mais aqui, você vai ficar aqui 3 meses, vai para fora 4 meses, você vai ficar aqui 2 meses, e vai para fora 6 meses, vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar. Só que eu falo para ele: levanta uma equipe urgente, cara, porque automaticamente que vem a multidão, que vem o crescimento, você precisa levantar sucessores. Com Moisés foi assim, tinha tanta gente que não estava conseguindo lidar, o seu sogro pega e dá um conselho e fala: levante homens para cuidar dessas pessoas. É isso que acontece. Então é isso que vai acontecer, queridos. Daqui a um tempo nós vamos estar embora, nós vamos estar cumprindo o propósito em outro lugar. E sabe quem vai estar ministrando a palavra, quem vai estar ministrando o jump? Vocês, que vão estar incendiando, com o coração queimando, o coração encharcado, olhos, encharcados, com lágrimas, ministrando a próxima geração. Daqui a um tempo vão ser vocês que vão estar sendo enviados como líder de célula. Daqui a um tempo vai ser você que está fazendo célula na faculdade, célula na escola, célula na sua casa, ganhando a sua família. E a gente vai falar: com esse eu não preciso me preocupar, porque ele tem meu coração, ele entendeu a essência, ele entendeu o discipulado, ele entendeu para que ele nasceu. E aí nós vamos fazer o quê? Nos preocupar com outras pessoas, alcançar outras pessoas. Amém?
Outra pessoa que transferiu o seu coração, e eu já vou acabar, está em Êxodo 33:11. Êxodo 33:11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava no meio da tenda. Queridos, Moisés ele queimava junto com o Senhor, falava com o Senhor, tinha intimidade com o Senhor, coração em chamas, pegando fogo. E o seu servidor, o seu filho na fé, o seu discípulo ficava do lado de fora, clamando por isso, ansiando por isso, almejando isso. E quando Moisés ia embora, ele não ia embora, ele continuava lá, queimando, clamando, sabe, tendo um coração totalmente marcado. Ali ele já estava sendo ministrado pelo Senhor. Por isso que quando Moisés ele inicia a obra e ele vai embora, o Senhor leva ele, o Senhor é tranquilo, porque ele sabe que Josué tem o mesmo coração, ele sabe que Josué tem a mesma entrega, ele sabe que Josué foi formado na mesma essência. Então é isso que nós temos que fazer, transferir o nosso coração. Eu quero que quando a minha filha tiver 11 anos, 12 anos, ela começa a queimar no quarto, começa a ler a palavra, começa a ler livros, começa a ministrar a outras pessoas, começa a ganhar vidas. Por quê? Porque é isso que eu quero fazer, transferir o coração para ela. Se eu não conseguir transferir o meu coração para ela, eu não vou poder transferir o meu coração para mais ninguém, porque ela vai estar acompanhando de perto, ela vai estar vendo dentro da minha casa, ela vai estar vendo. Cara, é algo constrangedor, mas a gente vai viajar. E eu fui viajar, fui fazer algumas missões, e aí de repente os pastores ficam 2, 3, 4 horas no quarto orando e falando em línguas e chapando. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, foi para isso que eu vivi. E aí um dia nós fomos fazer a missão no Equador, e eu fiquei no quarto com o Edgar e com o Jackson, e chapando, e eles adorando lá 2 horas orando. E eu falei, meu Deus, é para isso. E comecei a pegar esse coração, comecei a queimar pelo Senhor, comecei a querer isso. E aí outro dia nós fomos para a Bahia fazer a missão, e foram alguns discípulos comigo, e eles estavam na sala tomando um café, conversando, e eu estava no quarto orando. De repente ele abre a porta e sente o ambiente, sente a atmosfera. Eles automaticamente, cada um vai para o seu quarto, começa a orar, começa a queimar, começa a ler a palavra. E todos eles falavam, meu Deus, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Queridos, isso é nós deixarmos um legado para a próxima geração. Você precisa conhecer o Senhor no íntimo, no secreto, no seu lugar secreto. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa amar mais o Senhor. Sabe por quê? Quando vir a luta, quando vir a dificuldade, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Essa semana foi uma semana um pouco difícil para mim. Segunda-feira eu tive uma dor de dente, ao qual eu nunca tive na vida. Fui pro dentista, fiz alguma operação lá, tomei mais de 5 remédios. Depois no outro dia fui dar banho na minha filha, cortei o pé, fiquei com um corte gigantesco. Hoje eu recebi um valor, que esse valor que eu recebi hoje, eu nem consigo pagar um cartão de crédito. Sabe, passando por muitas lutas, por muitas guerras. Só que eu sei que o meu coração não é movido por isso. Eu sei que o meu coração não se move por isso. Eu sei que isso não vai poder me parar. Eu sei que isso não vai me paralisar. Eu sei que isso não tem poder para me parar, porque o meu coração é movido pelo Senhor, pela obra, pelo reino. Ele queima por isso. Faça chuva ou faça sol, com problema ou sem problema, o meu coração por ti palpita. Sim, Deus, o nosso coração palpita por ti. É isso que nós temos que ensinar a você, queridos. Você tem que buscar a Deus quando você está na bonança, mas quando você está na tempestade, o seu coração tem que ser do Senhor em todos os momentos, em todas as eras da sua vida. Hoje você está passando por algumas lutas, por algum processo, está buscando o Senhor, glória a Deus por isso. Só que quando você tiver o carro do seu sonho, a empresa do seu sonho, o casamento do seu sonho, não se perca também naquilo que Deus te entregou. Eu fico triste, eu fico chateado que eu vejo algumas pessoas começaram comigo, não tinha nada, de repente Deus começa a entregar tudo, e do nada eles param, do nada eles largam a Deus. Sabe quem eles são? Já ministrei sobre isso. Judas nessa geração, eu vou falar o nome, Gesser Aguiar. O cara
cantava, ministrava, falava um monte de coisa, e eu falava para Thaís, esse cara aí é meio estranho, e do nada, depois que ele tem fama, que ele é rico, que ele tem dinheiro, aparece um vídeo cantando música da Anitta com o seu namorado. Sabe o que ele é? Um Judas da nossa geração. Usa Cristo para crescer, para ganhar dinheiro, para evoluir, para chegar até onde ele quer. Depois que ele chega onde ele almeja, ele fala, tchau Cristo, eu não preciso de você. Só que nós, os remanescentes, discípulos de Jesus, que amam o Senhor, que tem um coração apaixonado por o Senhor, ou Ele pode nos entregar tudo. Nós podemos estar passando por qualquer fase da nossa vida, nós nunca vamos deixar de abandonar ao nosso mestre, nós nunca vamos deixar de largar o nosso mestre, porque só nós sabemos aquilo que Deus fez na nossa vida. Só nós sabemos o vazio que tinha dentro do nosso peito. Só nós sabemos quem a gente era antes de Cristo. Então nós tendo ou não tendo, passando por luta, por bonança, o nosso coração sempre vai ser do Senhor, queridos. E nós não vamos se perder. Nós não vamos se perder. Um dia eu ouvi esse confronto. Eu virei para o meu líder e falei, cara, o que eu preciso melhorar? Ele falou, você tem que entender uma coisa, agora você não pode mais errar. Se você errar, você compromete uma geração. Se você errar, você compromete uma geração. Olha o peso que tem nas nossas costas. Queridos, você não pode mais errar. Você não pode mais errar. Principalmente você que veio no encontro, deu testemunho, está pregando no Instagram, está pregando em todos os lugares. Não tem mais como errar. Por quê? Porque você vai comprometer a próxima geração. Sabe, a ponte para trás foi quebrada, não dá mais para voltar para trás. Para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Essa tem que ser a nossa resposta, querido. O nosso coração tem que ser incendiado e tem que ser extremamente apaixonado pelo Senhor, amém? E o último versículo, Provérbios 4:23, não precisa abrir também, mas diz assim: de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração. O homem mais sábio da Bíblia, ele nos ensina isso. De tudo que nós devemos guardar, não é a nossa inteligência, não é o nosso dinheiro, não é, sabe, o nosso patrimônio, não é o nosso coração, porque é dali que procede a fonte da vida, é ali que procede a fonte da vida. Então assim, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro ele é muito bom sim no bolso, mas ele é péssimo quando ele entra no coração. Por que as pessoas se perdem um pouco nesses tempos? Porque ganhou um pouco de dinheiro, ganhou um pouco de coisa, conquistou algumas coisas e acaba deixando Cristo. Um dia eu ouvi isso do meu cunhado. Ele vinha para a igreja, ele adorava a Deus, estava buscando a Deus num momento de dificuldade, e fez vários propósitos com o Senhor, e o Senhor começou a alinhar e prosperar ele de uma forma violenta. E ele virou para mim e falou assim: cara, eu comprei minha Mercedes à vista, a empresa está bem, hoje eu não pego mais dinheiro no banco, hoje eu empresto dinheiro para mim mesmo e tal. Para que eu vou buscar a Deus? As pessoas só buscam a Deus por causa de dinheiro, porque está passando por uma dificuldade, porque está passando por alguma luta, alguma situação. Eu falei: não, queridos, pessoas religiosas fazem isso. Aqueles que tiveram a revelação do reino, aqueles que tiveram o entendimento do reino, buscam o Senhor em tempo e fora de tempo, tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, mas a nossa resposta e o nosso coração sempre vai ser o Senhor. Ei, Emerson, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa resposta. O Senhor é o nosso galardão, é dele que nós precisamos. Nós somos totalmente dependente dele, o nosso coração depende dele. Se ele não estiver, se ele não falar conosco, Eric, nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, mas a nossa oração tem que ser como o de Moisés: Senhor, se o Senhor não estiver, eu não quero ir. Se o Senhor não for, eu não vou estar lá. Se o Senhor não estiver aqui, eu não quero estar, porque o meu coração queima por ti, o nosso coração queima por ti, Deus. Se um dia você vem nessa igreja e você não sente Deus tocar no seu coração, não sente o amor de Deus te queimar, eu quero te falar algo: o problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque o Senhor nunca faltou em um culto, Ele nunca deixou de estar aqui. O maior desejo dEle é se relacionar com a gente, é tocar no nosso coração, é tirar as falhas, é tirar as impurezas e colocar o amor dEle dentro de nós. Esse é o maior desejo de Deus. Em Êxodo 19, Deus pega e fala para Moisés e fala: Moisés, fala para o povo subir, fala para o povo vir, eu vou me revelar a eles, Moisés. E aí de repente ele vem com a tua glória, fumaças, raios, trovões, os montes estremecem. O povo vira e fala assim: fala tu, Moisés, para que não morremos. Só que esse nunca foi o desejo do Senhor. Deus nunca quis falar através de um homem com a sua igreja. Pelo contrário, o maior desejo de Deus é se relacionar com a gente todos os dias, todas as horas. E sabe qual que foi a atitude de Moisés?
ainda que o povo está indo para o outro lado, ainda que eles não querem saber de Deus, ainda que eles desistiram, ainda que eles não querem ouvir a voz do Senhor, eu vou andar na contramão do mundo, eu vou andar na contramão do mundo, eu vou para o Senhor, eu vou para perto do Senhor. Queridos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos como Moisés nesse tempo. Ainda que essa geração está perdida, falando que não acredita mais em casamento, falando que não acredita mais no Evangelho, falando que não acredita mais em Jesus, falando que não precisa mais servir a Deus, falando que não acredita mais no Antigo Testamento. Esses dias eu olhei Isadora Pompeu, eu vou denunciar tudo, falando que não acredita mais em dízimo, que as igrejas não precisam viver dízimo, que não precisa viver, sabe, a parte da lei. Mas é gozado que essas pessoas que não acreditam, sabe, em Malaquias, mas eles querem acreditar em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou você vive a Bíblia pela metade, ou você vive ela por inteiro, ou você vive ela por completo, ou você vive ela em todas as áreas da sua vida. Então esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do Senhor. Falando sobre Malaquias, a última palavra, acho que é Malaquias 4:6, fala que nos últimos dias viria o espírito de Elias, e o coração dos pais se converterão no coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterão através do coração dos pais. Eu lembro o nosso primeiro ano de conversão, eu orando com os meninos quando eles tinham 14, 12, 13 anos, e nós oramos declarando que os pais deles iam estar aqui. Nós oramos acreditando, ainda que o pai não queria saber de nada, não acreditava em nada, falava mal da igreja, falava mal da célula. A nossa oração é: seu pai um dia vai estar sentado lá, seu pai um dia vai passar pelo encontro, sua mãe um dia vai estar sentado lá, sua mãe vai ser obreira, sua mãe vai servir ao Senhor, sua mãe vai viver o mesmo Evangelho, e você vai poder falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E depois de 5 anos, qual que foi o resultado de tanta oração? Os pais estão aqui, vivendo essa palavra, vivendo esse Evangelho, vivendo esse reino, porque a palavra do Senhor não mente. O coração dos pais se converterão através do coração dos filhos. Qual que é o segredo, querido? Mantenha seu coração incendiado pelo Senhor. Ame ao Senhor, seja extremamente apaixonado pelo Senhor. Se seu pai não está aqui, se sua mãe não está aqui, se seu parente não está aqui, calma, no momento certo eles vão estar, através da sua vida, através do seu posicionamento, através do seu coração. Um dia eles vão estar, mas se eles não quiserem estar também, faça como Eliseu, vire para Elias e fala: só deixa eu me despedir dos meus pais, só deixa eu me despedir da minha família, porque ele estava convicto que o propósito é maior, ele estava convicto que o propósito do Senhor é maior, que o coração dele queimava muito mais pelo amor ao Senhor do que pela família. Se a minha família não quer caminhar comigo, não quer viver o propósito, amém, eu amo eles da mesma forma, mas a minha resposta vai ser: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não deixarei. Queridos, eu fui o único da minha família que vim, e isso para mim foi muito dolorido, porque eu vivia muito com eles, era grudado neles, colado. É uma família muito grande, sabe? 5 pessoas, muito grande. Dá mais problema que a família da Thaís. A família da Thaís tem mais ou menos 360 pessoas. Eu não conheço todo mundo até hoje. Ela vira para mim: meu Deus, sua família com 5 pessoas dá mais problema que a minha. E eu demorei um tempo para entender o Evangelho, mas Jesus fala: aquele que não abre mão dos seus pais, abre mão da sua família, por amor a mim, não é digno de mim. E eu falei: Senhor, é isso que eu quero viver o teu reino, eu quero ter um coração extremamente apaixonado pelo Senhor. O Senhor é minha resposta, o Senhor é meu galardão. Sabe por quê? Quando você está triste, quando você está mal, passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que você entra no seu quarto e começa a chorar, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seus amigos que estão lá com você para te consolar, mas é Ele que está segurando a sua mão, é a graça dEle, é o amor dEle, a misericórdia dEle. Então por isso que nós temos que amar o Senhor acima de tudo e acima de todos, amém?